Gente, tem um negócio que eu preciso compartilhar com vocês aqui. Me caiu uma ficha agora lendo esse livro, Quanto é o Suficiente? O Amor pelo Dinheiro e a Defesa da Vida Boa. Esse autor vai tentar traçar limites quantitativos. Isso é muito bom, é uma pergunta filosófica muito importante. Quanto é suficiente? E quando a gente olha na história, as pessoas antigamente se pautavam pelas necessidades. Hoje, dado nosso contexto pós-moderno, ocidental, pós-ética capitalista, não o sistema, mas a ética, né, que surgiu da ética utilitarista, tudo se baseia pelos desejos, não pelas necessidades. E aí teve um cara, um economista chamado Keynes, que ele acreditava o seguinte, ele aceitava os maus motivos em nome dos bons resultados. Keynes viveu na época, no início do século XX, época de 1930, e ele, olha que só, a moralidade foi posta no freezer até que a abundância fosse alcançada, essa abundância que permitiria a todos ter uma vida boa. Então, inocentemente, às vezes até com uma boa intenção, o Keynes acreditava o seguinte, olha só o que ele disse: pelo menos 100 anos, teremos que fingir para nós mesmos e para os outros que o justo é ilícito e o ilícito é justo, porque o ilícito é útil e o justo não é útil. A avareza, a usura, a precaução nos governarão ainda por algum tempo, porque só elas podem nos tirar do túnel das necessidades financeiras em direção à luz do dia. O que é a luz do dia para ele? Que todos tenham uma vida boa. Mas, gente, isso aqui claramente foi mais uma estratégia de Satanás para iludir a sociedade, né? Satanás disse para Eva: você certamente não morrerá se você comer, se você desobedecer a Deus, certamente você não morrerá. E me parece que essa foi a mesma estratégia que Satanás usou no início do século XX, quando a industrialização estava no seu auge, para tentar iludir o ser humano, né? O que a Bíblia nos fala? O que a antiguidade toda, não só a Bíblia, mas os gregos, toda a ética antiga, o que ela nos dizia? Se contentem, é isso que a Bíblia traz. Tendo o que comer, vestir, né? Paulo fala isso em 1 Timóteo 6, estejam satisfeitos, porque a gente não trouxe nada desse mundo, não vamos levar nada. Então a referência sempre são necessidades. Jesus, no início de Mateus capítulo 6, ele fala, olha, não acumulem tesouro nos céus. Por quê? Porque são os pagãos que correm atrás de comida, bebida, roupa. Então a Bíblia traz sempre o norte, a nossa referência são as necessidades. São as coisas que a gente precisa, com contentamento e isso nos traz uma vida boa. A gente não precisa ir muito acima disso. Porém, Satanás, no início desse século aqui, conseguiu mostrar para as pessoas o seguinte, olha, está se desenvolvendo uma tecnologia, vocês podem ir muito além. E aí surgiu o conflito no ser humano. Poxa, mas os antigos diziam que a gente não precisa ir muito além. A gente pode ter satisfação nas coisas simples da vida. E aí Satanás, mais uma vez, falando para o ser humano, certamente vocês não morrerão. Continue, pelo menos por mais 100 anos, continue com a sua avareza, com o seu egoísmo, acumulando tesouro na terra, que vai chegar um dia que todos vão ter condição de ter uma vida boa. E qual foi a conclusão? Hoje nós podemos olhar para a sociedade e esse próprio autor traz nesse livro aqui, que o que aconteceu? Qual foi o erro de Keynes, que é esse capítulo que ele está tratando aqui, o erro de Keynes. O erro de Keynes foi não entender que o ser humano, ele é insaciável. Ele não tem limites. Quanto mais ele estiver, mais ele vai querer. Por quê? Porque nós não nos pautamos pelos princípios da Bíblia, pelos princípios dos antigos, dos filósofos antigos, que são necessidades. Nós nos pautamos por desejo. E a ética capitalista, não o sistema, que é muito bom, que produz mais, isso é muito bom, mas a ética egoísta que o capitalismo abraçou, ela potencializa essa insaciabilidade dentro de nós. Ela potencializa essa nossa tendência natural de não se satisfazer, de estar sempre inquietos, de querer sempre mais. Gente, para mim ficou muito mais claro isso aqui agora, eu queria compartilhar com vocês. Então, o meu resumo desse capítulo aqui, do erro de Keynes foi o seguinte: o erro dele foi acreditar que mais 100 anos de avareza nos levaria a um padrão de vida boa baseado nas necessidades. Com isso, trabalharíamos menos por estar satisfeitos, que essa foi a previsão dele. Ele acreditou que a gente chegaria a um nível que a gente trabalharia apenas 3 horas por dia, porque já estaríamos satisfeitos.
Mas ele se esqueceu que o ser humano é insaciável e criou novos desejos e falsas necessidades. Gente, isso é a nossa cultura hoje. Criação de novos desejos e falsas necessidades, para que você compre cada vez mais, para que você consuma cada vez mais desnecessariamente. Então, muito cuidado com isso. Esse foi o nosso erro, acreditar nessa falácia de Satanás há 100 anos atrás, no início do século XX, e achar que hoje nós chegaríamos trabalhando cada vez mais. E ele vai mostrar que, na verdade, a gente trabalha um pouco menos que antes, porém os ricos trabalham mais do que os pobres, inclusive. Por quê? Porque somos insaciáveis, né? Essa diminuição do trabalho foi por causa do capitalismo. Esse foi o bom ponto do capitalismo, que a gente consegue produzir mais em menos tempo de trabalho. Porém, proporcionalmente, nós estamos trabalhando mais que antigamente, porque antes o trabalho era muito braçal. Então hoje a gente consegue produzir muito mais e proporcionalmente a gente trabalha mais, tá bom? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Muito cuidado com essa sociedade de consumo. Que Deus nos ajude a livrar dessa falácia de Satanás e que a gente consiga usar os recursos desse mundo para a finalidade correta, que é suprir as nossas necessidades, para que a gente tenha uma vida de satisfação, de plenitude com as coisas necessárias. E o restante, o excedente que o capitalismo nos oferece, que é um ponto positivo do sistema capitalista, não da ética, que a gente faça o bom uso disso para ajudar o próximo, tá bom? Que Deus nos ajude nisso, isso é muito difícil, esse é um alvo, às vezes até utópico no sentido pejorativo da palavra, mas se a gente não se movesse por utopias, a gente não voaria hoje, a gente não faria um monte de coisas que eram consideradas impossíveis. Então é isso que tem que mover o nosso coração, tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós vamos conseguir um dia nos livrar dessa ganância estrutural, tá bom? Um abraço a todos.